existe muita confusão que os psicólogos e os psicanalistas fazem em relação a essa questão da interpretação dos sonhos. Eles, por exemplo, é comum achar que os pacientes não sonham ou não se interessam pelos sonhos. Não se dão conta que os pacientes nem sabem que os sonhos são importantes. Eles não lembram dos sonhos porque eles não dão valor para isso, eles não sabem que o sonho é importante. Ninguém disse para eles o quanto os sonhos podem ajudá-los a eles conhecerem efetivamente quem eles são, o quanto os sonhos podem ajudá-los a transformar a sua vida em profundidade, já que o inconsciente está ali revelado de maneira imediata, e eles não lembram dos sonhos porque eles têm muito medo e resistência de entrar em contato com os conteúdos inconscientes que os sonhos trazem, com o conteúdo latente, com os pensamentos inconscientes que produziram os sonhos, porque boa parte dos sonhos, é verdade, não são agradáveis, e os conteúdos que estão por trás do sonho são os conflitos que o paciente tem, o conflito que ele tem em relação a um desejo que ele tem e a realização desse desejo na prática. Porque o que mais faz os pacientes sofrerem e criarem sintomas é os conflitos que eles têm em relação aos próprios desejos, as proibições em relação que eles têm aos próprios desejos. E eles precisam que alguém explique para eles que, através dos sonhos, é a maneira mais fácil deles resolverem esses conflitos. Porque a primeira forma de resolver um conflito é conhecer ele, é saber qual é o problema que está me afligindo. Sem eu saber qual é o problema que eu tenho, eu não consigo atacar esse problema. Eu fico paralisado. Então, quando os pacientes trazem sonhos nas sessões, você não trabalha com eles porque não sabe como fazer isso, o paciente percebe que você não tem confiança no trabalho com sonhos, não sabe como trabalhar com sonhos e se aborrece com isso. Porque ele quer alguém que seja referência na transformação que ele veio buscar na terapia. É isso que ele quer. E aí, se você não dá importância para os sonhos, porque os sonhos não foram valorizados na sua terapia e na sua formação, você deixa de lado o ouro da psicanálise, o método mais eficaz para fazer os pacientes terem resultados no tratamento. Aí você fica esperando os pacientes trazerem os sonhos de maneira espontânea e não incentiva que eles façam isso durante as sessões, desde a primeira sessão. E aí, quando os pacientes trazem os sonhos para a sessão, você não está preparado para ajudá-lo a chegar às causas de seus conflitos inconscientes, a realmente saber o que está acontecendo, porque você não tem a prática de trabalhar com sonhos cotidianamente nos seus atendimentos. O paciente vai trazer um sonho eventualmente, uma sessão ou outra, e daí você vai dominar como os conteúdos inconscientes, os símbolos oníricos que estão ali. Você precisa ter uma experiência cotidiana, incentivar que o paciente traga os sonhos constantemente nas sessões, perguntar para ele como é que ele está dormindo, falar da importância dos sonhos no processo de mudança e transformação que o paciente vai ter no processo terapêutico. Aí isso vai ser algo corriqueiro para você, corriqueiro na vida do paciente, e vai fazer com que a sua sessão mude de padrão. Você vai elevar os seus atendimentos a um patamar que você nunca conseguiu antes, mas sempre quis. Você vai ter uma satisfação enorme de ajudar as pessoas, de transformar a vida das pessoas, de fazer com que as questões que realmente estão afligindo elas apareçam com velocidade, algo que sem os sonhos você demoraria meses para entrar em contato, porque o paciente ele esconde mesmo as questões da terapia. Então, eu estou dizendo isso porque esse tema ele é uma oportunidade para os psicólogos e psicanalistas. Nada melhor do que ser reconhecido como autoridade na interpretação dos sonhos para você se destacar na sua região, para você conseguir atrair esses pacientes que podem pagar pelo seu serviço.
Se o profissional acolhe essa demanda, ele vai fidelizar o paciente ao tratamento, ele vai criar uma aliança terapêutica forte e sólida no tratamento. O paciente não vai abandonar, não vai interromper a terapia, porque ele vai ver a utilidade que isso tem para a vida dele. Não só ele, as pessoas que estão na volta dele também vão perceber as mudanças, vão ver o quanto ele está menos angustiado, menos preocupado, menos infeliz, o quanto ele está achando maneiras e soluções para resolver os seus problemas na empresa, na família, com a própria raiva e o ódio que ele sente, o quanto ele está tendo menos problemas físicos, o quanto ele está tendo menos problemas de conflitos familiares, porque isso tudo vai ser algo que é efeito direto do tratamento com você. E o paciente vai estabelecer com você aquele tipo de transferência positiva que é saudável, onde ele vai se abrir com você de uma maneira que ele nunca se abriu com ninguém, nem com ele mesmo. Ele vai conseguir falar de coisas que ele teve sempre medo de conversar, sempre medo de admitir para ele mesmo, porque ele achava que essas questões eram censuráveis, eram deploráveis, que ele não poderia pensar ou sentir aquelas coisas que ele sente, aquele ódio, aquelas fantasias perversas que vem na mente dele, que ele não sabe como lidar, que ele não sabe o que fazer, aquelas fantasias agressivas em relação aos outros, aqueles sonhos horrorosos, aqueles pesadelos que atormentam a vida dele. Então, se você se mostrar como autoridade, você vai criar essa aliança terapêutica saudável, onde o paciente vai blindar o tratamento de qualquer ameaça, você vai abandonar os tratamentos por convênio, você vai ter menos volume, mas vai ter mais qualidade nos atendimentos. É isso que vai acontecer. Você vai ter mais resultado nos seus atendimentos. Você vai se dedicar a ajudar o paciente a ter mais resultado. O seu atendimento ele vai se transformar num atendimento de extrema qualidade, onde você vai parar de prestar um serviço que vai trabalhar só com a superfície, a consciência, o ego do paciente, e você vai conseguir entrar nos mistérios mais obscuros da mente do paciente, na parte mais inconsciente e profunda da personalidade dele, né? Vai poder iluminar com as suas intervenções, com as suas indagações e com a análise dos sonhos do paciente, aqueles aspectos que são mais doentios e patológicos da vida dele, que estão fazendo ele sofrer e estar com a vida estagnada. O seu atendimento, ele vai ser de excelência, porque a maioria dos brasileiros sonha, e dão muita importância para psicólogos e psicanalistas que são autoridade no assunto, que dominam a interpretação dos sonhos, que têm confiança e segurança para trabalhar com essas questões inconscientes, que fazem com que você desenvolva uma escuta do paciente que nenhuma outra ferramenta proporciona. A interpretação dos sonhos proporciona a escuta do inconsciente de uma forma absolutamente imediata e profunda, rápida. Nenhuma outra intervenção ou ferramenta da psicanálise traz esse tipo de resultado, porque o paciente ele vai estar com o sonho ali, vai mostrar para nós como a sua mente funciona imediatamente, de maneira metafórica e alegórica que os sonhos mostram para nós. Vou te dar um exemplo aqui. A Maria, que é uma paciente que chegou até mim, ela sabia da importância dos sonhos, ela já tinha feito terapia diversas vezes e sempre interrompia a terapia após alguns meses. Ela levava os sonhos para o tratamento, mas nenhum terapeuta falava com ela sobre o assunto. Alguns até diziam que os sonhos não eram importantes para o tratamento. Olha só o absurdo. Ou que não trabalhavam com sonhos porque não achavam os sonhos relevantes para ela ter resultados.
Um absurdo para quem quer trabalhar com a psicanálise, porque esses profissionais, na verdade, falavam isso porque não sabiam trabalhar efetivamente com sonhos. E aí deixava a Maria muito desapontada em relação a isso. Ela soube de mim quando me assistiu dando uma entrevista na televisão sobre os sonhos e resolveu me procurar. Ela pagou o valor que eu cobrei na sessão sem questionar, porque viu valor no meu trabalho. E eu já introduzi o tema dos sonhos com a Maria desde a primeira sessão. Falei para ela o quanto era importante a gente ia trabalhar sobre os sonhos, que falar sobre os sonhos era uma parte importante, fundamental do processo psicanalítico. E sabe o que aconteceu? A Maria trouxe um sonho já na primeira consulta. Ela disse, então, essa noite eu tive um sonho, e me contou o sonho que ela teve. Um sonho que ela teve com seus pais, onde eles estavam embarcando em um avião, e ela não embarcava nesse avião. Esse sonho já mostrava qual era a problemática da paciente, a problemática que ela tinha com o próprio desejo, a frustração que ela tinha de não conseguir entrar em contato com os próprios desejos e bancar os próprios desejos. E isso me ajudou muito, esse sonho, a identificar o problema dela e conseguir diferenciar e diagnosticar a estrutura da personalidade da Maria, o que é fundamental para depois escolher e saber a técnica adequada para trabalhar com a paciente, já que com pacientes que têm uma estrutura neurótica, como era o caso da Maria, a gente trabalha diferentemente de pacientes que têm uma estrutura psicótica. A técnica muda. A técnica muda conforme o quadro clínico e conforme a estrutura da personalidade do paciente.